Alô, boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem com vocês? Olha, normalmente o pregador aqui no domingo à noite tem 45 minutos para falar. Isso quer dizer que eu devia estar com a palavra há 18 minutos atrás. Se eu passar muito do tempo, as professoras, os professores lá, fico com as crianças, podem me processar depois, com razão, né? Mas eu preparei um sermão para 45 minutos. Então, eu vou correr um pouquinho, mas eu quero confiar que você vai ficar bem atento para não perder nenhum detalhe, tá bom? Como você não tem a projeção, você não vai saber também se eu pulei alguma parte, tá tudo certo. Eu confio que a palavra de Deus é suficiente para falar ao nosso coração essa noite. Eu vou falar sobre o tema Absalão, o filho rebelde de Davi. É uma história dramática, das mais dramáticas das Escrituras. Se você não conhece, eu convido você a ler os capítulos 13 a 19 do segundo livro de Samuel. Aliás, deixa eu fazer um detalhe aqui, uma explicação. O certo é dizer segundo Samuel, porque é um livro. Segundo Samuel 13, nós vamos ler versículos 1 a 17. E não segunda Samuel, porque segunda seria se fosse uma carta. Então, segundo Samuel, segundo Reis, segundo Crônicas, que são livros, ok? Vamos ler então o texto da palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, o seu aplicativo. Segundo Samuel, capítulo 13, versos 1 a 17, diz assim a palavra de Deus. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa de sua meio-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aqui uma explicação. As moças virgens que viviam no palácio, especialmente, mas as filhas dos hebreus, elas tinham sobre elas um cuidado muito especial e não lhes era permitido estar com qualquer pessoa sem a companhia dos pais ou de alguém responsável. Por isso que o texto diz que parecia impossível aproximar-se dela. Amnon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, dessas más companhias que a gente às vezes acha por aí. Filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amnon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permite-me que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Amnon atendeu o péssimo conselho e deitou-se na cama fingindo-se de doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. O golpe está aí, cai quem quer, né? Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa do seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu a ordem para que todos saíssem. Depois que todos saíram, Amnon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão.
Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Olhe, a Bíblia às vezes tem textos para maiores. Deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, e ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvir, e sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão, uma forte repulsa por ela, mais forte que a paixão que sentira. E disse a ela: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Você já ouviu uma história assim? A Bíblia tem esses textos. Eu quero fazer alguns destaques sobre Absalão, porque é sobre ele que a gente vai falar hoje. Quem foi Absalão? Absalão foi o terceiro filho do rei Davi, com Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gessur, um reino arameu, um reino pequeno ao norte de Israel. Era costume haver esses acordos políticos, e as filhas eram dadas em casamento para que esses acordos fossem selados. Apesar de ser um reino pequeno, era um reino estratégico ao norte de Israel. Quando surgissem alguns inimigos lá, primeiro eles teriam que passar por Gessur, para depois chegar a Israel. Absalão também era um homem muito bonito. É difícil para mim falar sobre isso, você deve imaginar, né? Ele teve 3 filhos e uma filha, que segundo Samuel 14, 25 a 27, herdou a sua beleza. O seu nome significa rei de paz, mas paz não foi definitivamente uma marca da sua história. Não foi. Ele era irmão de Tamar, essa jovem, muito bonita, que foi violentada por seu meio-irmão Amnon, filho primogênito de Davi, que era obcecado por ela, e que depois da violência inominável que cometeu, expulsou-a, expondo-a a uma vergonha ainda maior. Então Absalão acolheu sua irmã, que estava desolada, e enquanto isso, diante do rei, os próximos capítulos contam isso, ele alimentava dia a dia um desejo mortal de vingança contra o seu irmão. Cada dia, o seu ódio por Amnon aumentava. A Bíblia conta também que o relacionamento entre Davi e Absalão permaneceu tenso e distante, com Davi sofrendo pela perda dos filhos, mas sem tomar iniciativas claras para uma reconciliação. Não houve nenhuma conversa. Nenhuma conversa. Então Absalão mandou assassinar o seu irmão Amnon. Os seus servos mataram o seu irmão, e ele se refugiou na casa do seu avô materno. Ele matou o seu irmão 2 anos depois que a sua irmã foi violentada. Ele ficou mais 3 anos na casa do seu avô materno. E só depois de 5 anos, Davi o chama. Mas não diz uma palavra para ele. Nesse reencontro, Davi dá um beijo no rosto do seu filho. E não diz nenhuma palavra. E isso fez com que, apesar de Davi
entre aspas, ter perdoado o filho aumentar o seu ódio, inclusive agora para com seu pai. Mas ainda assim, apesar do gesto de Davi, Absalão começou a conspirar contra o pai, roubando o coração do povo de Israel. Ele ia para a porta da cidade de Jerusalém, onde o rei julgava as causas do povo, quando o rei não estava lá, e ele julgava as causas do povo. E dizia para todos a quem ele ajudava com seus conselhos: eu faria melhor do que ele. E assim, ele foi ganhando o coração do povo. Ele não queria apenas a aprovação do povo, na verdade ele queria o trono. Então ele preparou um golpe. Ele foi até Hebrom, fingindo que ia adorar a Deus, mas lá ele ergueu um reino paralelo e se proclamou rei, aclamado pelo povo. Sim, irmãos, o pastor foi traído pelo próprio filho. O ungido de Deus foi rejeitado e derrubado por alguém que dizia: se estivesse no lugar dele, eu faria melhor. O seu filho. A queda de Absalão foi durante uma batalha entre o exército de Davi e o exército de Absalão. E o ponto decisivo dessa batalha aconteceu na floresta de Efraim. O exército de Absalão foi derrotado pelo exército de Davi. Ao tentar escapar, Absalão, vaidoso, tinha os cabelos longos. A Bíblia fala que os cabelos dele eram pesados, de longos que eram. Ele ficou preso pelos cabelos num carvalho. Ao ver Absalão vulnerável daquela maneira, apesar de uma ordem explícita do rei para que poupassem a vida do seu filho, Joabe, braço direito de Davi, comandante do exército de Davi, desobedeceu a ordem e atravessou o coração de Absalão com 3 dardos, selando assim seu trágico fim e a sua derrocada. E a vitória de Davi, por sua vez. Na última cena desse trágico episódio, desse drama das Escrituras, nós vemos Davi lamentando profundamente a morte do seu filho, gritando: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho, quem me dera morrer em seu lugar. Essa história é uma história para hoje. Nós vemos aqui alguns contrastes entre esse episódio dramático e o próprio Cristo. Porque Davi desejou morrer no lugar do filho rebelde, mas Cristo realmente morreu por nós. Ou seja, onde Davi falhou, Cristo venceu. Jesus é o rei que dá a vida por seus inimigos, para torná-los filhos de Deus. Davi diz: quem me dera morrer por ti, Absalão? Mas ele não pôde fazer isso. Já Cristo realmente morreu no lugar dos rebeldes. Romanos 5:8. E tomou para si a nossa culpa. Absalão usurpa o trono. Cristo renuncia ao trono para salvar. Absalão toma o poder por ambição, enganando o povo e traindo seu próprio pai. Cristo, pelo contrário, renunciou ser igual a Deus, antes esvaziou-se, vindo humildemente, sofrendo, tornando-se servo. Filipenses 2, 6-8.
Absalão representa o rebelde e orgulhoso. Cristo, o servo humilde e fiel. Absalão morre pendurado numa árvore. Cristo também morre pendurado no madeiro, mas carregando a nossa maldição. Gálatas 3,13. Absalão é amaldiçoado por seu próprio pecado. Cristo, sem pecado, é feito maldição por nós. Absalão morre por sua própria ganância, mas Cristo entregou por si mesmo a sua vida para nos salvar. Vamos aplicar aplicações para a sua vida. 1. A mágoa não pode ser deixada de lado. A mágoa não tratada pode se tornar uma avalanche que destruirá tudo pela frente, inclusive os seus relacionamentos mais valiosos. Davi tinha autoridade para tratar o que aconteceu com seus filhos, mas ao se omitir diante da dificuldade daquele episódio, ele condenou 2 filhos, não apenas um. A mágoa não tratada sempre será pior. É preciso ter coragem para enfrentar o que precisa ser enfrentado. Pais, quando houver mágoas dentro das suas casas, vocês são responsáveis. Há uma autoridade de Deus sobre vocês, para que vocês tratem essas questões, para restabelecer a paz. Esta é uma missão que Deus deixou para nós. 2, segunda lição para a sua vida. Entre os primeiros e mais amargos frutos de um coração ressentido e orgulhoso estão a vingança e a rebelião. E quase sempre, esta é a fala do rebelde: eu faço melhor do que ele. O coração ressentido faz isso. Por isso a gente não pode subestimar os pequenos ressentimentos, porque se eles não forem tratados, eles vão crescer. Isso vale para a igreja, vale para a família, vale para as amizades, vale para o ambiente do trabalho, em qualquer relacionamento. Tudo que não for tratado dentro do seu coração vai crescer e vai levar você a se sentir no direito de se vingar. E se você não tratar na primeira oportunidade, você vai fazer coisas das quais nem você acredita. O que Absalão fez ao dizer, eu faço melhor do que ele, foi o início da sua vingança. Ele estava enganando o povo, mas com ódio mortal do próprio pai, querendo tomar o seu lugar. 3, Absalão tinha razão no seu inconformismo. O que aconteceu com a sua irmã foi uma atrocidade. Ele tinha razão de estar tão inconformado com aquela situação e com a falta de iniciativa do rei. Ele tinha razão. Aquilo não podia passar impune. Aquela violência, aquele crime, tinha que ser reparado. Mas ele não tinha o direito de se tornar um revoltoso, desonesto como ele se tornou. Pois uma causa certa, sem o coração certo, jamais produzirá paz. O que isso quer dizer, irmãos? Que você pode estar coberto de razão, mas se você não estiver com o coração certo,
essa situação vai piorar ainda mais. Às vezes, a gente tem pendências com pessoas queridas, e a gente acha que tem razão, e às vezes temos razão. Só que isso não nos dá o direito de agirmos com o coração errado. Nós só temos o direito de agirmos como Jesus agiria. E se você tomar a decisão de agir do seu jeito, diferentemente de como Jesus agiria, a questão é, Jesus vai dizer para você, é do seu jeito? Então vai. Mas você não pode escolher as consequências. Se você deseja paz, você precisa ter o coração certo. Muitas vezes isso é dificílimo, mas é necessário. 4, nossos pecados sempre trazem consequências. Sempre. Tudo que aconteceu representa o cumprimento da sentença pronunciada contra Davi lá atrás, em razão do seu adultério e do assassinato de Urias. Quando o profeta Natan disse que a espada jamais sairia da sua casa, por conta do pecado de Davi. Nós sabemos que a misericórdia do Senhor é muito maior. Nós sabemos que Deus não cobra o pecado dos pais nos filhos, mas aquilo que nós fazemos tem consequências para quem está ao nosso redor. Não pense você então que você faz alguma coisa que desagrada a Deus e que isso não vai fazer quem está ao seu redor sofrer. Como que um adultério não fará os seus filhos sofrerem? Como que Davi pensou isso? Como que ele pensou que isso não traria consequências para a sua geração? É óbvio que traria. Então lembre-se, os nossos pecados sempre trazem consequência. 5, está acabando meu tempo, hein? A falta de diálogo abre espaço para divisões e rebeliões. O silêncio de Davi foi o palco da conspiração de Absalão, seu filho. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Quando não há diálogo, é o inimigo que faz a comunicação acontecer. Quando aqueles que deveriam falar o que precisa ser falado, não falam, é o diabo que fala. Porque quando há omissão, aqueles que se sentem feridos vão aumentar essa ferida, vão se sentir ainda mais afrontados, desrespeitados, e o ressentimento, a mágoa vai crescer cada vez mais. O sentimento de vingança vai crescer cada vez mais. Quantas vezes você já falou coisas das quais se arrependeu depois, na hora da raiva, porque as coisas não foram tratadas devidamente? Então, se você se omitir de falar, de dialogar, para tratar as questões que precisam ser tratadas, quem vai assumir o controle é o diabo. E ele vai continuar semeando desgraça nessa situação. 6, para os jovens, adolescentes, a beleza exterior não compensa a ausência de integridade. Absalão era muito bonito, segundo Samuel 14, 25. Mas não é a aparência que sustenta uma vida, e sim o caráter moldado por Deus. Nós vivemos tempos de filtros. Eu já ouvi até assim, mas você quer, eu sou feia 24 horas por dia, sou feio 24 horas por dia. Você é feio também na internet? Eu coloco um filtro. Ok, tudo bem. Mas não coloque filtro demais, porque senão a gente não reconhece você.
Sabe aquele povo que é bonito por dentro? Nós podemos ser bonitos por fora, nossas crianças são muito bonitas. Mas nós temos sim que ser bonitos por dentro. Integridade, caráter. Porque é isso que sustenta uma vida diante de Deus, uma vida que agrada a Deus sobre todas as coisas. E é assim que nós vamos colher frutos bons e sermos abençoados. E 7, para acabar. O distanciamento de Deus é o início de toda queda. Eu vou repetir. O distanciamento de Deus é o início de toda queda. Preste muita atenção. Se a sua vida está entrando a sua vida espiritual está entrando numa mesmice, está andando já mecanicamente, sem paixão infinita, sem buscar a Deus de todo o coração, sem ler a palavra, buscando de verdade encontrar nela a sua direção de vida, sem vida de oração diária, você já começou a cair. É só uma questão de tempo. E eu não estou dando uma aqui de profeta da desgraça, não. É uma constatação. Ao longo de toda essa história, não há um registro sequer de Absalão orando ou buscando o conselho de Deus. Ele se deixou levar pelo seu coração. E o nosso coração, irmãos, é enganoso e mau. Não confie no seu coração. As pessoas aí fora dizem isso. Faça seu coração, o que seu coração mandar. Não faça isso. Seu coração é uma desgraça. Confie no que a palavra de Deus diz. Busque o conselho do Senhor. Se você não fizer isso, você já está no caminho de cair. E acredite nesse velho pastor, você vai se arrepender. Não vale a pena. Sempre o melhor é buscar a Deus, o seu conselho, a sua direção, e nos submetermos à sua vontade. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar, a equipe pode subir já. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é tão rica, ó Deus, tão abençoadora, que tem essas histórias fantásticas, Senhor, da realidade nua e crua, de pessoas que viveram debaixo da Tua mão, que falharam, que acertaram. Obrigado, Deus, porque a Tua história, descrita nas Escrituras, é contada, a história de Israel, do Teu povo, é contada, mas com as lentes voltadas para dentro das casas, das famílias. E isso nos faz, ó Deus, nos encontrarmos nessas histórias. Obrigado, Senhor, porque assim nós não precisamos repetir os mesmos erros. Nós podemos aprender, crescer, viver para a Tua glória, sermos abençoados. Ajuda-nos assim, ó Deus. Arranca de nós, ó Deus, toda mágoa, todo ressentimento, todo sentimento de vingança. Não deixa isso nos destruir, Senhor. Pelo contrário, Pai, dá-nos um coração perdoador, um coração humilde, um coração que busca Te engrandecer acima de tudo. Eu Te peço, ó Deus, que o Senhor não permita que essas desgraças aconteçam no meio do Teu povo.
mas que nós vivamos, Pai, guiados pela Tua bênção. Dá-nos, Senhor, uma semana cheia do Senhor, cheia do Teu Espírito. Renova o nosso coração na Tua presença, Senhor. Renova a nossa paixão por Ti, pela Tua palavra, pela vida de oração. Não permita, ó Deus, que nós nos afastemos desse bem tão precioso que é caminhar contigo. Abençoa todos nós, Pai. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.